Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Palácio Museu Olímpio Campos, que fica em Sergipe, na cidade de Aracaju, centro. O museu guarda a história política e cultural do estado de Sergipe. O museu tem como sede o Palácio Olímpio Campos, um dos mais importantes patrimônios do estado. O prédio, inaugurado em 1863, virou museu quase 150 anos depois, em 2010. Olá, sejam bem-vindos ao Palácio Museu Olímpio Campos, esse espaço que retrata um pouco da nossa história de Sergipe. Idealizado na época do Brasil Império, o palácio foi criado para ser a sede do governo de Alagoas e também servir de residência do governador. Os presidentes de província, depois governadores, eles moram aqui e trabalham aqui. Eles moram normalmente no andar de cima e eles fazem toda a parte administrativa no andar inferior, no térreo. Em 1920, nós tivemos uma intervenção muito grande na arquitetura com a vinda da missão italiana para Sergipe. Na década de 1920, o governador Pereira Lobo contratou uma equipe de artistas italianos para constituir parte do acervo artístico que atualmente compõe o palácio. E depois, em 1959, ele passa a ser denominado Palácio Olímpio Campos. O nome é uma homenagem ao jornalista, sacerdote e político Monsenhor Olímpio de Souza Campos, que ganhou destaque como deputado federal, presidente do estado de Sergipe e senador, até meados de 1906, quando veio a falecer. Depois ele vai ser tombado por lei estadual em 1985 e em 2010 ele passa a ser Palácio Museu Olímpio Campos. O objetivo de transformar a instituição em um museu foi para aproximar a população deste espaço e assim conhecer melhor a história do seu estado. Então aqui no hall, nós começamos a nossa visita. Esses painéis, eles foram confeccionados por um artista aracajuano. O nome dele era Jordão de Oliveira. E o Jordão de Oliveira faz esses painéis encomendado por um ex-governador chamado Leandro Maciel. E o Jordão de Oliveira vai retratar neles as nossas primeiras economias, a pecuária e depois a monocultura da cana-de-açúcar. Foram as primeiras economias. Esse outro, do lado direito de vocês, já vai apresentar uma cultura da economia mais recente historicamente, que foi a cultura do coco e a produção do sal, por conta das nossas salinas. Hoje, não são mais essas culturas que movimentam a nossa economia. O palácio é um prédio do século XIX e nas suas paredes o hall retrata isso, mostrando as pinturas das flores de lótus, que são símbolos do poder monárquico no Brasil. Mas, com todo o processo da implantação da República no país, essa colocação dos painéis, a colocação do lustre e a retomada de pinturas que retratam a República no Brasil transformam o nosso espaço no marco da República Sergipana. O Espaço Província conta a história de Sergipe a partir do momento em que o estado se torna independente da Bahia. Quando, em 1534, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, o território de Sergipe fazia parte da capitania da Bahia de Todos os Santos e só ganhou autonomia quase 300 anos depois. A partir de 1820, com o decreto assinado por Dom João, Sergipe se torna independente da Bahia. E nesse painel nós mostramos todos os nossos presidentes de província a partir de 1823, logo após o Brasil se tornar independente de Portugal. Aqui também nós temos a cópia do nosso decreto de emancipação, que o imperador assinou em 8 de julho de 1820.
Ao lado nós temos outro documento extremamente importante, que é o documento que mostra a visita de Dom Pedro II à construção do palácio. Logo acima, o hino de Sergipe, que é o nosso primeiro ponto cívico criado no período imperial no Brasil. Aqui nós temos a imagem de Pedro II, que é o imperador que autoriza a construção do palácio, e a imagem de Pedro I, que Pedro I respeitou a decisão do pai de tornar Sergipe independente da Bahia em 1820. Aqui ao lado nós temos um aparador de quarto que pertenceu ao Barão de Maruim, figura extremamente importante na transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju e que foi presidente de província. Aracaju se tornou a capital do estado em 1855. Foi a segunda capital planejada do Brasil. Todas as suas ruas foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez para desembocarem no Rio Sergipe. Então, jovens, esta é a Sala Aracaju. A proposta desta sala é trazer uma demonstração da evolução urbana de Aracaju, da antiga, através daquele painel à nossa direita, até chegar à atual do outro lado. E esta maquete, ela vai representar aqui a dinâmica do centro histórico, que é onde nós estamos, da década de 20 até a década de 40. Então, o que veio depois disso não está aqui. Nós estamos aqui, que é o palácio onde nós estamos. A nossa catedral, que é do século XIX e é toda decorada. Tem esse pier, que é aqui em frente a nós, ao palácio, no Rio Sergipe. É chamado de Ponte do Imperador. A gente sabe que não é uma ponte, né? É um atracador, é um pier. Recebeu este nome por causa da visita ilustre de Dom Pedro II. Nós temos um prédio importante aqui também, que é o Centro de Turismo, que é onde traz o nosso artesanato. Aquele prédio do início do século XX, ele foi a escola normal até a década de 70. De lá para cá, se transformou em centro de turismo e aí as pessoas encontram dentro dele vários boxes de artesanato sergipano. Esse é o Mercado Antônio Franco, que foi construído na década de 20. Foi o primeiro mercado municipal, né, institucionalizado de Aracaju, porque as nossas feiras aqui eram livres e móveis, né? Então o nome dele é Antônio Franco, é mercado de artesanato. E esse outro, que é o Thales Ferraz, que foi construído na década de 40, né? Inclusive o modelo dele é o modelo de um leque. A história de Sergipe, quando mostrou a maquete, eu achei super interessante. Agora nós estamos na Sala da República, a sala que conta um pouco do período republicano em Sergipe, que começa em 1889 com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A proclamação da República foi um levante político que pôs fim à monarquia e instaurou a forma republicana federativa presidencialista no Brasil. E essa sala vai trazer, através dessas fotografias, nesses painéis, os nossos presidentes de Estado, que eram chamados assim logo após a proclamação da República, e depois recebeu o termo de governador, que é um termo mais recente. E o primeiro presidente de Estado aqui, ou governador, foi esse aqui, Felisbelo Firmo de Oliveira Freire. Era sergipano, de Itapuranga da Ajuda, era um homem que comungava com essas novas ideias republicanas do Marechal Deodoro da Fonseca e foi indicado por ele mesmo para assumir, né, o Estado, a presidência do Estado, dias após a proclamação da República. O patrono deste prédio é Olímpio de Souza Campos. Esse homem ele foi padre, né, e inclusive foi pároco da nossa catedral, e depois ele larga a batina e segue a carreira política e torna-se aqui o político mais poderoso do Estado no início do século XX. Aqui nesse outro painel a gente já tem os governadores mais do período da década de 50, 60, 70, governadores que realmente desenvolveram
o nosso Estado, que fizeram com que Sergipe avançasse no processo não só político, como cultural no Estado. O busto do Marechal Deodoro, em homenagem a ele, que foi quem proclamou a República, e o busto do nosso primeiro governador republicano, que é o escritor e médico Felisbelo Freire, que foi um marco na luta pela República em Sergipe. O último painel mostra as fotos dos governadores mais recentes. Vir a uma cidade, não ir ao museu para conhecer a história, é como se eu não tivesse passado pela cidade. Então, assim, quando a gente vem, conhece toda a história do lugar, por que ele surgiu, quem foram os responsáveis, isso dá uma sensação de até pertencer ao lugar. Seguindo essa viagem pela história da política sergipana, nós vamos conhecer um dos momentos mais marcantes do estado de Sergipe, que é o embate político entre Fausto e Olímpio. Fausto, deputado federal e um homem ligado ao poder, à liberdade, um cara que lutava pela democracia no estado de Sergipe, e Olímpio Campos, um homem ligado às oligarquias do estado. Havia um movimento revoltoso para depor o governo do grupo político orientado pelo senador Olímpio Campos. E Fausto Cardoso, que era deputado federal por Sergipe, veio visitar sua terra natal e encontrou um movimento que ele terminou liderando. Ele faz um comício próximo aqui e convoca o povo. Vamos tomar o palácio, que o palácio é do povo. Mas o governo federal enviou uma tropa do exército para intervir no estado. E quando Fausto chega aqui, essa tela retrata bem, Fausto se depara com o exército na frente do palácio. Então, ele invade o palácio a si mesmo. O que aconteceu aqui, então, foi o desfecho do movimento revoltoso. Quando Fausto Cardoso subiu essa escadaria e tentou aqui defender a posse do palácio, mas foi trazido à força, empurrado pela escadaria e trazido para a porta do palácio. Aqui, então, ele abre o peito e grita para a tropa interventora: exército de miseráveis, mate um homem da nação. Mas esse é exatamente o momento em que ele recebe uma bala no baixo ventre e cai. Os seus filhos o socorrem e ele pede um copo d'água. E no momento que ele pede esse copo d'água, ele diz a frase que marca a vida de Fausto Cardoso como político no Brasil: bebo a alma de Sergipe. Fausto, então, é levado para uma casa próxima ao palácio, onde falece minutos depois. Mas a história não acaba aí. Os filhos de Fausto Cardoso, incitados pelos partidários de Fausto, que acusavam o chefe da política sergipana na época, o Monsenhor Olímpio Campos, de ter sido o mandante do crime, o que nunca ficou provado, mas foram ao Rio de Janeiro e assassinaram o senador que tinha ido para lá para as sessões do Senado em praça pública. Sergipe, então, viveu uma dupla tragédia no ano de 1906. No próximo bloco, vamos subir as escadas para conhecer a parte íntima do palácio, onde residiam os governadores. E aproveitando que estamos em Aracaju, também vamos conhecer um Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Nós temos, por exemplo, um bandolim. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Aracaju, capital de Sergipe, para continuar nossa visita ao Palácio Museu Olímpio Campos, inaugurado em 2010 e que guarda a história política e cultural do estado. O palácio, um dos mais importantes patrimônios do estado, foi planejado ainda na época do Brasil Império. Mas em 2007, 3 anos antes de virar museu, o prédio passou por uma ampla reforma. Então, diversas coisas foram pensadas no decorrer, inclusive, da obra, como a própria adaptação dos espaços para o funcionamento do museu, um centro de pesquisa, uma sala de exposição temporárias.
Essa foi a maior de todas as restaurações. Em 2005, havia já um processo de conservação do prédio e, paralelamente, foi se descobrindo que o estado de degradação era muito maior do que o que se imaginava. Então, projetos paralelos foram feitos, como o projeto de restauração das fachadas, porque trata-se de um prédio eclético e, por consequência, ele tem grande quantidade de ornatos, esculturas, guirlandas, florões. O projeto de restauração, ele é uma caixa de surpresas, né? Vai se descobrindo aos poucos. Por ser um prédio tombado, é claro que tem que ter todo esse cuidado. A própria questão da acessibilidade, ela também tem que levar em consideração a preservação da estrutura do prédio, né? Dos seus aspectos históricos e artísticos. Então, é um desafio, sim, trabalhar com um prédio com esse reconhecimento, né? Conforme prometido, chegou a hora de subir a escadaria do palácio para ver de perto o andar onde residiam e residem os governadores. No meio do caminho, uma parada para ver os 2 Netunos que simbolizam as divisas do estado. De um lado, o Rio Real, que representa a divisa de Sergipe com a Bahia, e do outro, o Rio São Francisco, que simboliza a divisa de Sergipe com Alagoas. Olhando para cima, podemos ver o trabalho da missão italiana que veio para cá em 1920 para aumentar o acervo artístico do palácio. Agora, subindo. Bom, agora nós estamos aqui na sala de espera, o espaço que foi projetado e criado para mostrar onde os políticos e convidados aguardavam para falar com o governador. Aqui nós temos um rádio que foi todo ele trabalhado para mostrar o programa de Silva Lima, um grande jornalista sergipano. Boa tarde, senhores ouvintes. No ar, o informativo Suzano Quatro. Nós mostramos também a tela de Eurico Luiz, que retrata o espaço da Praça São Francisco, hoje patrimônio da humanidade. A Praça São Francisco, construída entre os séculos XVI e XVII, está localizada no centro histórico da cidade de São Cristóvão. Nós estivemos lá quando visitamos o Museu Histórico de Sergipe. E toda a mobília, que é uma mobília de época, né, pertencente ao governo do estado. Depois de ouvir uma música na sala de espera, era a hora da reunião com o governador. Essa mesa foi toda ela restaurada, recuperada, para que pudéssemos mostrar como os governadores trabalhavam nesse espaço. Gente, chegamos à sala de reunião. Esse é o local onde várias decisões foram tomadas, decisões que foram tomadas há algum tempo, mas que estão presentes até hoje no cotidiano dos sergipanos. A fundação do Banese, que é o Banco do Estado, foi uma decisão tomada aqui nessa sala, a maternidade Udete Falcão, o estádio Lorival Batista. Então foram várias decisões tomadas aqui que são relevantes até os dias de hoje para a população de Sergipe. Aqui temos o primeiro mostruário, um selo da Constituição de 1988, assinado por Ulisses Guimarães. No segundo mostruário, nós temos objetos que pertenceram a Arnaldo Garcês. E temos aqui objetos e medalhas que pertenceram a Paulo Barreto. Saindo da sala de reuniões, nós vamos chegar no espaço do salão de recepção, que era o local onde se faziam as grandes festas, principalmente as festas de posse dos governadores aqui no Palácio. Nesse espaço, a gente mostra toda uma mobília de época, uma mobília do início do século XX, e temos como destaque a obra de Horácio Ora, que é Miséria e Caridade, uma obra muito importante para o estado de Sergipe, uma obra do século XIX. Esse é o gabinete do governador, utilizado até os dias atuais. Mas aí vocês me perguntam, aqui não é museu? Esse palácio não deixou de ser palácio, agregou a função de museu ao palácio. Por isso que o governador ainda utiliza esse espaço. Então, quando chega algum ministro, chefe de Estado, ele mesmo monitora por todas as áreas do palácio e traz aqui para o gabinete.
Seguindo do gabinete do governador, nós vamos passar rapidamente pela sala íntima e chegamos aqui no quarto do governador, hoje chamado Quarto Seixas Dória. Toda a mobília é do século XIX e foi usada pelos governadores. Também estão expostos objetos que pertenceram a Seixas Dória, como estas medalhas e condecorações. Saindo desse ambiente, nós vamos para o salão de jantar, que teve momentos extremamente importantes na trajetória dos 150 anos de vida do palácio. As pinturas da sala também foram feitas pela missão italiana, que esteve aqui em 1920 para adornar o palácio. Aprendi bastante coisa, achei lindo o museu, maravilhoso, muito bem cuidado, valeu a pena sim. Valeu a pena mesmo. Sempre bom aprender mais sobre a cultura e a política dos estados do Brasil. E então, gostaram? Espero que sim. Voltem sempre. Vamos estar aqui de braços abertos esperando vocês. Claro que a gente volta! E aproveitando que estamos em Aracaju, hoje vamos conhecer também o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, conhecido entre nós sergipanos como a Casa de Sergipe, é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada no início do século XX, com o intuito de criar um espaço adequado para discutir de forma sistemática a identidade sergipana, a sergipanidade, e também produzir e divulgar estudos sobre a história, a geografia e a cultura de Sergipe. Há mais de 100 anos, o Instituto vem repensando o que é ser sergipano e produzindo conhecimento sobre a história, a geografia e a cultura do Estado. A criação da Universidade Federal de Sergipe é uma invenção da segunda metade do século XX e até então, até o final da década de 60, era esta instituição a mola propulsora das discussões nos vários campos das ciências humanas. Vamos começar a visita pela exposição Fragmentos da História de Sergipe, que apresenta várias doações bem diversificadas de objetos. Esse foi um dos grandes empecilhos, uma problemática muito grande, que era exatamente criar, a partir de um grande gabinete de curiosidade, uma estrutura lógica para esse museu. Então foi pensado a partir dessa linha do tempo. Então nós temos o tempo de fé, o tempo de armas, o tempo social, o tempo dos intelectuais. Esta urna funerária indígena, usada para enterrar os mortos, faz parte do tempo de fé, assim como esses batuques africanos tocados em rituais religiosos. Estes pertenciam ao terreiro afro de Aracaju na década de 1930. Aqui nós vamos tendo também capacetes de guerra, bandeira nazista, armas, espadas. São objetos de indivíduos que participavam de vários conflitos no Brasil e também na Segunda Guerra Mundial e que acabavam doando também essas peças para o Instituto Histórico. Na Segunda Guerra Mundial, o ataque aos navios brasileiros pelos submarinos no eixo entre 1941 e 1944 causaram a morte de mais de 1.000 pessoas e precipitaram a entrada do Brasil no conflito. Alguns desses bombardeios aconteceram no litoral do Nordeste brasileiro, e em especial entre Recife e Salvador. E ainda pensando na ideia do tempo, nós temos também o tempo social, as relações que são tecidas também para além das guerras, da fé. Nós temos, por exemplo, o bandolim, que nos remonta à música, as redes de sociabilidade são constituídas. O bandolim, instrumento musical popular no Brasil, surgiu na Itália entre os séculos 6 e 7. Possui 4 pares de cordas: Sol, Ré, Lá, Mi. Aqui nós estamos falando do tempo dos intelectuais, então nós temos algumas peças que remontam a essas ações de escrever, como as escrivaninhas, livros, luminárias, mas sempre pensando nessa linha do tempo e tentando ligar essa história de Sergipe também com essa ação desses indivíduos que fazem parte da casa, que construíram a história desse local. Além do museu, o Instituto também possui uma pinacoteca, com quadros doados por famílias de intelectuais sergipanos, e uma biblioteca com livros, periódicos, jornais e documentos manuscritos.
se você vier a Aracaju, aproveite para visitar o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que fica na rua Itabaianinha, centro da cidade. E claro, não deixe de conhecer o Museu Olímpio Campos, que fica na Praça Fausto Cardoso, Aracaju, Sergipe. Tchau, pessoal! Vejo vocês no próximo museu!